começando mais um programa Bem-Estar ao Vivo, direto do Facebook Diário da Região. Eu sou Jéssica Reis, editora assistente da revista Vidiarte. O tema de hoje é o efeito sanfona da cirurgia bariátrica. Você que está nos acompanhando, curta, compartilhe e envie suas dúvidas através dos comentários da transmissão. A repórter Francine Moreno, do Caderno Vidiarte, está aqui comigo e vai apresentar os nossos convidados. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Nós estamos hoje com os convidados para lá de especiais, especialistas no assunto. Hoje nós estamos aqui com o cirurgião bariátrico Roberto Luiz Kaiser Júnior, o gastroenterologista, nutrólogo e cirurgião bariátrico Hamilton Funes e a psicóloga cognitivo-comportamental Vanessa Numer Cossenza Martins, da Unimed de Rio Preto. Eles estão aqui hoje para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre cirurgia bariátrica. Então, se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, é só mandar a perguntinha aí no comentário do vídeo que a gente repassa para eles. E hoje aconteceu uma coisa bem legal. A gente coloca o evento avisando sobre o nosso programa no Facebook do Diário, e hoje de manhã já veio uma pergunta já de um internauta. Esse internauta, ele se chama Carlos Alberto Pimentel, e ele quer saber sobre a técnica de grampear o estômago. Ele quer saber se esse procedimento é eficaz, é mais seguro que a bariátrica e se é mais barato. Quem que, pode ficar à vontade, quem quiser, tiver interesse já de responder, fica à vontade. Bom, bom dia, boa tarde, boa tarde. Primeiramente a Jéssica, a Francine, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer estar sempre aqui. Obrigada. E a técnica, na verdade a técnica do grampeamento, que eu acho que o que ele quer dizer é uma cirurgia que você só grampeia o estômago, é uma cirurgia chamada de sleeve. A gente faz só o grampeamento do estômago, porque a técnica do grampeamento, todas as cirurgias bariátricas, de um modo geral, fazem grampeamento, né? O bypass gástrico é uma técnica que você grampeia o estômago, diminui um pouquinho o intestino, então o grampeamento a gente utiliza em todas as técnicas. O sleeve, eu acredito que deve ser essa a pergunta dele, é uma técnica que você faz um grampeamento no sentido longitudinal, então você grampeia o estômago e deixa ele no formato de uma banana, assim, um tubinho. Isso faz com que a pessoa se alimente menos e uma quantidade menor de comida já deixa ele satisfeito. Então essa quantidade varia em torno de 300 gramas a no máximo 400 gramas, se for colocar em ml, uns 300 ml mais ou menos. Isso daí depois de um ano de cirurgia. Então é uma cirurgia uma técnica que ajuda a pessoa a emagrecer restringindo a quantidade de comida que ela come. E esse outro pedaço do estômago que a gente retira ele fora, ajuda também a controlar uma síndrome metabólica. Então ela também tem o potencial de ajudar a melhorar a pressão, diabetes, colesterol, triglicérides e depois do emagrecimento, problemas articulares. E doutor Roberto e também doutor Hamilton, a cirurgia bariátrica é garantia de emagrecimento? O que vocês podem falar para a gente? Olha, é importante dizer, que eu acho sempre que a gente tem que dizer, sobre o que é obesidade, né? A obesidade, na realidade, é uma doença, uma doença multifatorial e ela não tem cura, né? A cirurgia bariátrica, ela controla o peso. Com alguns mecanismos cirúrgicos, ela controla o peso, né? No primeiro ano, normalmente, no primeiro ano de cirurgia, a grande maioria dos pacientes emagrecem bastante, né? Porque também, além da técnica cirúrgica, estão todos eles imbuídos em participar do tratamento, eles querem emagrecer realmente. Depois é que começam a aparecer alguns problemas e uma parte desses pacientes voltam a ganhar peso, entendeu? Mas de uma maneira geral, em torno de 80%, 85% dos pacientes se beneficiam muito dessa cirurgia. E realmente, assim, tem muitas pessoas retornando ao peso, né, depois que fazem esses procedimentos cirúrgicos, né? Por que isso acontece? Vai lá, Kaiser. A realidade não é que assim, a cirurgia ela não é uma garantia de emagrecimento para ninguém. A gente sempre fala isso para todos os nossos pacientes. A cirurgia ela vai ajudar a pessoa a emagrecer. Então, quem quer emagrecer, quem fizer corretamente conforme a gente orienta, vai ter um bom resultado, entendeu? Quem faz tudo errado, no primeiro ano acaba até emagrecendo. Porque no primeiro ano a pessoa tem aquele efeito da cirurgia de imediato, que é um efeito que a cirurgia ajuda no controle do metabolismo, independente muito do que a pessoa está se alimentando. Mas depois de um certo tempo, se a pessoa continuar fazendo tudo errado, tem uma grande chance de realmente voltar a ganhar peso.
Então, se a pessoa não se alimenta bem, se a pessoa não tem uma ingesta de carne, uma ingesta proteica e não tem um hábito, principalmente o hábito alimentar, mas também não tem uma atividade física, uma pessoa sedentária, tem um risco de no futuro a pessoa voltar a ganhar peso e não só ganhar peso, né, mas como também ter doenças decorrentes de uma má alimentação. Né? Pode ter anemia, pode ter deficiência de vitaminas, de proteínas. Então isso daí tudo é importante enfatizar que a cirurgia não é uma garantia de perda de peso. A cirurgia ela ajuda, vai depender da pessoa. Se quiser fazer tudo corretamente conforme a orientação, vai ter um bom resultado, senão pode realmente voltar a ganhar peso no futuro. Não é um milagre, né? Essa Exato. cirurgia não vai... E aí eu gostaria de colocar que o grande diferencial nisso tudo é a questão emocional, né? Nós temos que levar em consideração que não é um estômago que está sendo operado, é uma pessoa, é um ser humano, é um pai, uma mãe, um profissional, uma pessoa que dificilmente a gente encontra um obeso em boas condições de saúde mental. Normalmente ele está deprimido, ele está ansioso, ele tem sensação de fracasso por várias dietas fracassadas, né? E aí a gente tem que reestruturar essa pessoa como um todo, a nível de autoestima, para ele conseguir seguir uma dieta, para ele conseguir se enxergar, porque muitas vezes essa pessoa já se abandonou 20, 30, 40 quilos atrás, né? E aí não cuida da alimentação, não cuida da saúde. E com a cirurgia é uma mudança muito radical. Então, se a pessoa não estiver em boas condições de saúde mental, realmente ela coloca tudo em risco, né? E aí ela não segue as orientações, não segue o que tem que seguir, podendo aí sim ficar doente, né? E aí por isso que a parte emocional é tão importante nesse processo. Isso é verdade, a gente observa que realmente alguns pacientes que voltam a ganhar peso, normalmente ele está associado a um fator, né? Ou às vezes uma briga, ou uma mudança, alguma coisa que aconteceu, a partir desse momento ele passa a não respeitar mais a cirurgia e fazer tudo errado, né? Isso uma coisa importante que a gente trabalha muito com o paciente é a função do alimento na vida dele, né? Então ele come porque está triste, depois ele come porque está feliz, ele come porque está com raiva, ele come porque... Ele come por tudo. É a fome emocional, né? A gente fez um programa já falando sobre isso aqui com uma nutricionista, que ela falou mesmo dessa fome emocional. E aí com a mudança, né, que é uma mudança que cirurgicamente demora ali algumas horas, mas as mudanças que isso gera na vida da pessoa são diárias e por muitos anos, né? Então, ou ela vê isso como um estímulo para mudar totalmente a qualidade de vida, ter um esporte, uma alimentação saudável, ou ela vai ser uma dessas porcentagens de pessoas que emagrece e depois engorda tudo de novo, porque não ressignificou o alimento, né, na vida dela. A gente pode dizer que esses pacientes sofrem de transtornos alimentares? Alguns sim. E os transtornos alimentares, a gente faz uma avaliação pré-bariátrica, né, para diagnosticar os transtornos alimentares e as doenças mentais que podem estar associadas, como depressão, ansiedade, compulsão. E aí a gente encaminha para um tratamento sempre com uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, um endócrino, um gastro mesmo, né, para que esse paciente seja visto como um todo e ele tenha sucesso com a cirurgia. Aqui já tem perguntas aqui dos internautas. A Lucilene Silva Alves, ela está perguntando quando que é indicada a cirurgia, né? Quando que a cirurgia então é indicada? Porque eu conheço uma pessoa que ela era, né, gordinha, e aí ela engordou para poder fazer a cirurgia, e isso é errado, né? Então, o que vocês podem contar pra gente, né? Quando que a cirurgia é indicada? Bom, a cirurgia indicada, existem alguns critérios de se indicar a cirurgia, né? A gente usa muito o índice de massa corporal para utilizar a cirurgia. E hoje recomenda-se que a cirurgia seja feita após índice de massa corporal de 40, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, 40 quilos por metro quadrado. Ou então essa cirurgia também pode ser feita em pacientes que têm índice de massa corporal em torno de 35
associado com alguma comorbidade causada pela obesidade, ou hipertensão arterial, diabetes, doenças articulares graves, refluxo, apneia do sono, doença do refluxo gastroesofágico. Existe uma série de doenças associadas à obesidade que podem ser, a gente pode indicar a cirurgia nesses pacientes. Mas hoje já está existindo uma tendência, né, Kaiser? Que é não usar mais, não querer usar mais o índice de massa corporal, que existem outros pacientes, mesmo fora do peso desse índice ou dessa indicação atual, que já merecem cirurgia. Então isso está sendo rediscutido e provavelmente no futuro a gente vai ter uma outra condição de se operar os pacientes, levando mais em consideração as comorbidades, as doenças que lhe acompanham com obesidade para poder ter melhor resultado. Tem uma idade limite para se submeter a esse tipo de procedimento? Uma idade 15 mínima? a 60 anos. 15 a 60 anos. Tem mais pergunta, Fran? Tem sim. A Juliana Teodoro Tortola. O filho dela tem 17 anos. Deixa eu entender aqui. Meu marido fizeram... ela está relatando que o filho dela de 17 anos e o marido também fizeram a cirurgia. E ela está falando que o Dr. Kaiser foi um anjo na vida deles, um anjo na vida da família. Ela se chama Juliana. Aí tem a Miriam também, a Miriam Santana. Ela está perguntando, depois de tanto tempo, a minha cirurgia ficou com o estômago alto. Acontece isso mesmo ou é um fato isolado, né, no caso dela? Depende um pouco do quanto tempo de cirurgia, mas estômago alto, não, né? O que às vezes pode acontecer é ele ficar um pouquinho mais largo e isso acomodar um pouco mais a cirurgia. Porque, principalmente na técnica de sleeve, que a gente faz o grampeamento longitudinal. Então, às vezes, ele pode ser feito um pouquinho mais largo, então ele acomodar um pouco mais a quantidade de comida, entendeu? Mas isso é no momento da cirurgia, entendeu? Não é que ele dilata, muita gente confunde o estômago que ele dilata, ele volta a crescer, ele aumenta de tamanho, isso daí não. Isso daí é cirurgia, uma vez que ela é feita, ela permanece daquele jeito. E o período de acomodação dura 1 ano, então a pessoa faz a cirurgia, começa a se alimentar uma quantidade de 50 ml em torno disso e vai aumentando progressivamente até chegar a 1 ano, um período de acomodação. Depois disso a tendência é a manutenção do estômago. Então, a quantidade de comida, depois de 1 ano, a tendência é permanecer a mesma. Eu acho que o mais indicado é a Miriam procurar o médico, né? Que ela fez a cirurgia. Conversar isso para ver. Ele, ou né? às vezes pode ter um esvaziamento um pouquinho maior. Então, a pessoa come e na passagem do estômago para o intestino está descendo de uma maneira mais rápida. Então, não é que ele ficou maior, ele esvazia mais rápido. Então, ela demora mais para ter sensação de saciedade. Hoje a gente consegue corrigir isso através de endoscopias. Faz uma endoscopia, faz com que isso daí diminua novamente, a pessoa volte a comer uma quantidade menor de comida, né? Só aproveitando também para mandar um abraço para a Juliana, o pessoal de Urupês, que eu vou te mandar o comentário. Entendi. Aqui tem a Fernanda também, Fernanda Câmara. Ela está perguntando se após a cirurgia, quanto tempo o paciente pode fazer o uso de refrigerantes e bebidas alcoólicas? Existe um período, né, onde essas estruturas são mais recentes e não podem sofrer pressão lá dentro, né? Em torno de 20 dias, as pessoas podem tomar refrigerante. Mas refrigerante a gente não recomenda, nem para quem não fez cirurgia bariátrica, né? Pelo alto índice calórico, pelo alto índice de sódio, por uma série de situações, a gente não recomenda muito o uso de refrigerante. E bebida alcoólica, a mesma coisa, né? É bom a gente enfatizar aqui que um dos maiores índices de recidiva da cirurgia é o uso de bebida alcoólica, né? Porque a bebida alcoólica é extremamente calórica e muito fácil de se tomar. Então, o que acontece é que, principalmente os bebedores de cerveja, depois de algum tempo passam a tomar muita cerveja, muita caloria e voltam a ganhar peso por conta do uso abusivo de álcool. Essa questão do álcool, é verdade que as pessoas que se submetem, né, às cirurgias bariátricas, elas acabam aumentando o consumo, ingerindo mais líquidos, né, porque às vezes fica mais fácil a digestão e se tornam alcoólatras? É comum isso? Na realidade, ninguém vira alcoólatra depois da cirurgia. A pessoa já tinha o hábito de beber antes. Então, fala, virou alcoólatra depois que operou. Não. A
pessoa já vinha bebendo uma quantidade de bebida antes, operou, aí com o estômago reduzido fica mais difícil comer e beber. Aí a pessoa acaba comendo menos e tendência a continuar na bebida. Então, uma coisa que a gente sempre fala, paciente que bebe antes da cirurgia não deve ser feita a cirurgia. Mas muitos chegam no consultório e falam, não, eu não bebo. Né? Eu não bebo, bebo socialmente, e depois a gente vai descobrir isso depois que já fez a cirurgia, porque aí depois é difícil controlar isso daí. Porque com o estômago reduzido, ou ele vai comer ou ele vai beber todos os dias uma grande quantidade de bebida, então a tendência é ele beber. Isso é uma coisa que não deve ser feita. A bebida está muito associada com a questão cultural e fuga também, né? Então, se essa pessoa fizer um tratamento psicológico, ela vai se conscientizando do porquê que ela tem que beber, quanto essa bebida é benéfica ou não na vida dela, né? Eu acredito que a gente tem que ter a noção de que nós somos livres. E aí não é que a gente não pode beber, eu não posso comer, eu não posso beber, você pode tudo, desde que com consciência do que você está fazendo. E de novo a necessidade desse acompanhamento psicológico, né? Depois também, né? Uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que não adianta só ir na psicóloga, porque eles vão para pegar o laudo, para fazer a bariátrica e depois não voltam, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido de conscientização, de que as mudanças todas vão acontecer depois da cirurgia, né? Então a gente tenta convencer, seduzir o nosso paciente para que ele volte depois da cirurgia e continue esse processo terapêutico por um tempo. Tem mais perguntas? Tem. Hoje está bombando de perguntas, viu? O pessoal está interessado. Que bom. Aqui tem a Graziela Edenilson, ela está contando um drama aqui, né? Eu imagino que ela está compartilhando isso aqui com a gente. Ela fez a bariátrica, tem 7 anos, e ela ficou com uma sequela grave. Ela tem muita diarreia. Ela fez muitos exames, mas nada mostrou, né? Revelou. Ela queria saber se tem como reverter essa situação, pois ela sofre muito, né? Com essa constrangedor para ela. E aí ela está pedindo uma orientação para vocês. Provavelmente ela fez uma cirurgia desabsortiva. Existem 3 grupos de cirurgia para ajudar a emagrecer. O grupo de cirurgia restritiva, que são as cirurgias que reduzem só o tamanho do estômago. Existem as cirurgias desabsortivas, que diminuem a absorção dos alimentos. E existem as cirurgias mistas, que diminuem um pouquinho o estômago, diminuem um pouquinho o intestino. As cirurgias desabsortivas, elas foram muito utilizadas. Hoje em dia elas são bem pouco utilizadas exatamente por esse motivo. As cirurgias desabsortivas emagrecem porque absorvem menos a comida. Só que, consequentemente, essa comida é eliminada de uma maneira mais rápida pelo intestino. Então, a pessoa come, dali uma meia hora, 20 minutos, ela já está eliminando aquilo ali que comeu. Então, é uma passagem muito rápida pelo intestino. Dá problemas de absorção, diminuição de vitaminas, de absorção de vitaminas, de proteínas, de minerais, ou seja, a pessoa pode, depois de 10 anos, ter consequências da diminuição da absorção. Mas durante esse período do emagrecimento e durante todo esse período, a pessoa tem a diarreia. Normalmente é uma diarreia que tem um cheiro típico, um cheiro bem forte, porque a comida ela não estava preparada ainda para ser eliminada. Então, é uma técnica provavelmente desabsortiva, mas se ela está sofrendo com isso, tem como reverter, tem como transformar uma cirurgia desabsortiva em uma cirurgia mista, ou até uma cirurgia restritiva, mas normalmente se transforma em uma cirurgia mista, porque se o problema dela é a diarreia, a cirurgia mista não causa problema de diarreia. Diminui só um pouquinho a absorção, de maneira que não interfere no funcionamento intestinal nem no cheiro das fezes. A Miriam, que vocês responderam a questão dela, ela está dando um retorno aqui, que ela vai marcar a consulta, então, para ver o que está acontecendo com ela. E aí tem a Suzy Meire Piani. Ela falou que fez o bypass, não sei se é dessa forma que você fala, bypass, há 1 ano e 8 meses. E ela quer saber quantas gramas de comida é normal ela caber no estômago. De uma maneira geral, de uma vez só, o que acontece é que as pessoas comem devagar. As pessoas que comem depois da cirurgia bariátrica devem comer vagarosamente. Em torno de 150 gramas, 200 gramas, uma pessoa consegue comer devagar, porque durante um período o alimento fica no estômago e depois ele passa para a parte do intestino, né?
Então, dependendo desse esvaziamento do estômago para o intestino, a pessoa pode comer um pouco mais ou um pouco menos, né? A Graziela aqui falou que ela vai procurar o Dr. Kaiser. Ela falou que vai procurar o senhor para tentar entender um pouco do que está acontecendo com ela. A Gisele também está perguntando se o excesso de peso hoje atinge 52% da população brasileira. O que tem levado essas pessoas a engordar tanto a ponto de precisar recorrer a uma cirurgia? Hoje, na realidade, é isso mesmo que acontece. 50% a 60% da população brasileira, não só, mas a população mundial, de uma maneira geral, está acima do peso, né? E em torno de 10% a 15% dessas pessoas estão muito acima do peso, né? Precisando de cirurgia bariátrica. O que acontece, acho que é o dia a dia, né? As mudanças, principalmente a mudança de hábito, as mudanças de hábito de vida hoje, o uso de alimentos hipercalóricos, né? Os lanches, né? O uso abusivo de álcool, a falta absoluta de exercício e de atividade física de uma maneira geral. Então, hoje, mundo muito atribulado, com alterações alimentares importantes, falta de orientação, né? É que faz as pessoas ganharem peso com facilidade. E a cirurgia bariátrica, ela é o último recurso, sim, para as pessoas com obesidade? É o último recurso. A cirurgia bariátrica tem que ser muito bem indicada. A cirurgia bariátrica tem que ser não é todo mundo que pode fazer e que deve fazer cirurgia bariátrica. A pessoa só deve fazer cirurgia bariátrica depois que passa por todos os passos, né, naturais, porque é possível perder peso. É difícil, mas é possível, né? Então, depois que passa por todos esses processos, se faz o diagnóstico, né? Por que a pessoa é comportamental, tem um problema psiquiátrico, tem um problema psicológico, é familiar, né, é genético, todos esses processos multifatoriais, depois de analisado isso, já foi tratado, existem comorbidades importantes que a pessoa se beneficie com a cirurgia, a gente indica a cirurgia, e depois de muito orientada. Só complementando, assim, o Brasil, ele é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgia bariátrica, perto só dos Estados Unidos, que é o primeiro, né? E segundo dados da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que também é a segunda maior sociedade do mundo, com 1.700 membros, o Brasil tem em torno de 3,5 milhões de pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica. Só que somente 0,2% dessas pessoas podem chegar a um procedimento cirúrgico. E os dados do ano passado, de 2016, em torno de 100 mil cirurgias bariátricas foram realizadas no Brasil no ano de 2016, sendo desse total 10% realizado no Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Os outros 90% foram no sistema privado. Para se evitar essa obesidade, é preciso, por exemplo, fazer uma educação alimentar desde a infância, né? É preciso lá bebezinho já, né? A hora que o início, aquela papinha, a fruta, deve, né, iniciar essa educação alimentar lá no começo para talvez, né, tentar prevenir a obesidade na vida adulta? Nós precisamos entender essa questão da obesidade assim como multifatorial mesmo, né? Tem a questão do imediatismo. Hoje em dia está todo mundo correndo, ninguém tem mais tempo de se alimentar adequadamente. E aí acaba fazendo a opção pelos alimentos mais rápidos, que nem sempre são os mais saudáveis, né? E isso que você falou, assim, isso começa realmente em casa, não tem outro jeito. Não tem como você alimentar o seu filho de forma adequada se você não se alimentar, né? Nós somos exemplo. E eu vejo, assim, que... Eu tenho uma visão otimista em relação a isso, que eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo mais acesso às informações, estão buscando mais isso, né? Hoje em dia é fácil a gente encontrar pessoas que estão preocupadas para fazer uma atividade física, em melhorar a alimentação, mas nem sempre as pessoas conseguem colocar isso como rotina, porque é uma mudança de hábitos. E hábitos não é tão simples assim para a gente mudar, né? Não adianta você ter só boa intenção, a gente precisa se responsabilizar por essa mudança. E colocar em prática. E às vezes, eu acho que é muito importante ter a ajuda de um profissional, né? Porque o médico, a psicóloga, às vezes nem sempre você consegue sozinho
resolver essa situação, outras situações. Precisa de uma ajuda mesmo, não faz mal. E a equipe toda, né, o único beneficiado com isso é o paciente, né, é o nosso cliente. Tem muita gente, por exemplo, que paga o convênio, né, todo mês e não procura, tem medo do médico, né? Parece que o médico é um monstro, né? E não é, né? O médico é um parceiro, né? Aqui existe um detalhe que eu acho importante, né? Todas essas pessoas, quando vão a um profissional, elas vão procurando por um processo do milagre, uma pílula milagrosa, né? Toma aquele remédio, eu quero pesar 60 quilos, então você vai tomar esse remedinho e vai pesar 60 quilos. Não é isso que acontece, né? Todo esse processo é um trabalho grande e que o paciente tem que se envolver com isso, né? Ele tem que se envolver. A partir do momento que ele procura ajuda, ele tem que se envolver. Não existe milagre nem no tratamento clínico, nem na cirurgia. É preciso um trabalho conjunto do paciente e dos profissionais. E às vezes quando eles vão procurar, eles já estão doentes. Tá? Exatamente. E o que vocês podem falar, né, das vantagens e desvantagens de uma cirurgia bariátrica, né, tanto para a saúde quanto para a questão psicológica da pessoa, da autoestima, né? Eu, particularmente, sou suspeito para falar porque a gente trabalha com isso há muito tempo e a gente vê praticamente muito mais vantagens na cirurgia do que as desvantagens. As vantagens é que a cirurgia ela não ajuda a pessoa a perder só o peso. Ela ajuda a pessoa a melhorar doenças associadas à obesidade, né? Que são as comorbidades que o Hamilton falou, que é pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, problemas articulares, né? Apneia do sono, tudo isso a gente percebe e melhora com o procedimento. E outras menos comuns e indiretamente associadas à obesidade que também são beneficiadas. Então, a desvantagem que a gente pode dizer seria para aquele paciente que realmente não segue as orientações e ele pode estar sujeito a ter um problema no futuro, porque a pessoa que entende, que faz corretamente, segue as orientações, praticamente assim, a gente não vê muito problema. Dificilmente a gente acompanha os pacientes, dificilmente a gente vê a pessoa que tem o hábito alimentar corretamente, a gente precisa ficar repondo qualquer tipo de vitamina ou de deficiência de proteína, fazer reposição de ferro ou algum outro tipo de suplementação mineral. Então, a pessoa que faz uma boa alimentação, a cirurgia ajuda a melhorar em tudo. E depois de um certo tempo, né, ajuda a melhorar inclusive a parte psicológica também, melhora a autoastral, melhora a autoestima, a pessoa se sente melhor, volta a ter um convívio social, volta a uma atividade que às vezes não fazia antes, né? Tem muito paciente que virou atleta depois da cirurgia, né? E que passou a participar de maratona, passou a participar de corridas de ciclismo, competição, porque ele se empolgou com o emagrecimento e passou a ver aquilo ali como um potencial que ele tinha e estava perdido lá atrás. Então a pessoa se empolga e acaba fazendo tudo tão certinho que continua o resto da vida bem. Então, emocionalmente falando, né, tem toda essa questão da autoestima mesmo, da pessoa voltar a sentir prazer pela vida, em todos os sentidos, e realmente aproveitar a cirurgia como um degrau, uma oportunidade para ela mudar a vida completamente, né? Agora, as desvantagens, emocionalmente falando, tá? Eu vejo que quando a pessoa busca um milagre, né? E são essas pessoas que engordam para fazer a cirurgia e depois não vão seguir orientações e aí ao invés de usar aquilo para benefício, elas vão ficar doentes, porque eu lembro de um exemplo que o senhor dava assim, o estômago fica com 250, 300 ml, você pode escolher lá, colocar uma coxinha ou colocar uma fruta, um legume, alguma coisa. E se ela escolher sempre a coxinha, ela vai ficar doente, né? Então, as pessoas com transtorno mental grave, que não se tratam, que não seguem um tratamento, seria, do ponto de vista emocional, uma contraindicação para a cirurgia bariátrica, porque ela coloca em risco até o trabalho do médico. Doutora Hamilton, gostaria de complementar? Então, a cirurgia bariátrica, o que a gente percebe depois, no pós-operatório, é que as pessoas ficam muito satisfeitas, muito satisfeitas. As vantagens são muito grandes quando ela é bem indicada, mas mesmo nas pessoas que de alguma forma possam ter algum problema, ou anemia, que é uma
uma das causas, um dos problemas que acontece nessa cirurgia, ou falta de alguma vitamina. Essas reposições, é muito fácil repor esses elementos, né? E as pacientes ficam muito satisfeitas. Eu até hoje, no grupo de pessoas que operei, e algumas pessoas de colegas, eu acho que o Kaiser também tem a mesma sensação, eu nunca vi ninguém pedir para ser reoperado, para voltar à situação anterior. Todos eles estão, mesmo aqueles que ganham um pouco mais de peso, estão satisfeitos com a cirurgia. Temos mais perguntas, Fran? A Valerie Coelho, ela está perguntando se quem tem problemas cardíacos pode fazer a cirurgia. Pode, doutora Milton? Olha, é uma das indicações da cirurgia no obeso, né? As cardiopatias, às vezes, elas melhoram muito com a cirurgia bariátrica. Mas o que é preciso? É preciso que esse paciente esteja compensado do ponto de vista cardiológico, né? Porque o cardiologista dele deu ok para ele ser operado. Se o cardiologista o liberou para a cirurgia, se ele tem um coração que suporta bem a anestesia, que suporta bem o estresse, ele pode ser operado e às vezes ter algum benefício se ele perder peso com a cirurgia. Entendi. A Juliana está fazendo uma pergunta para a Vanessa. Se é comum as pessoas que fizeram a cirurgia continuar se vendo gordo, essa distorção pode acontecer? Então, esses casos são os transtornos alimentares, né? Que as pessoas têm uma distorção da imagem corporal. Pode acontecer, sim, mas para isso existe tratamento. Então, se a pessoa buscar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, se houver necessidade, ela vai, com certeza, não ter esse problema. A Beth Mário Sérgio Nascimento, ela está perguntando por que a cirurgia hoje é tão demorada e tão cara. O convênio cobre esse tipo de cirurgia? Na realidade, ela não é uma cirurgia demorada, né? Hoje em dia, a cirurgia, o tempo médio é de 1 hora. Então, não considero 1 hora um tempo... Rápida, é uma cirurgia relativamente rápida, ela achou né? o tempo para conseguir a cirurgia, é isso? Pelo SUS, será? Pelo SUS e mesmo por via... Não sei. Eu acho que ela É um dos motivos, eu acho que o tempo de chegar a um procedimento cirúrgico realmente, se for pelo SUS, eu acho que a fila é mais burocrático, demorada. todo o procedimento. Mas a pergunta dela é pelo convênio, né? Se o convênio autoriza, o convênio autoriza. Normalmente não é tanto tempo. Se necessitar mesmo da se houver cirurgia, indicação, o convênio, sim. Né? Mas é que vocês pedem toda uma bateria de exames, né? Que a pessoa tem que ser bem preparado, né? Depois... E na psicóloga, e eles chegam lá querendo o laudo naquele dia, né? Minha cirurgia é a semana que vem. Não, peraí. Então, de 4 a 6 sessões antes da cirurgia, né? Tem paciente que chega com uma mala, põe a mala lá e fala, já vim aqui, vou operar, só volto para casa operado. Não, mas não é assim. Isso é ansiedade, né? Exatamente. Entendi. Precisa ser tratado. Tem que ter todos uns exames pré-operatórios, avaliação com psicóloga, nutricionista, físio, avaliação cardíaca, endócrino, os exames pré-operatórios, avaliação com anestesista, também pulmonar, e usa endoscopia, ultrassom, exames de sangue, talvez seja essa demora, né? Mas se a pessoa tiver disponibilidade de fazer tudo isso rápido, não é demorado, não. E se tiver o convênio, também autoriza o procedimento sem problema. Entendi. A gente já falou sobre isso, sobre bebidas, né? Mas a Lucimara Silva, ela está falando que o namorado dela fez a bariátrica e ele bebia socialmente, mas agora ele passou a consumir a cerveja todos os dias. E aí ela está perguntando se isso é uma consequência da cirurgia. Às vezes pode ser que nem foi dito, uma falta às vezes de orientação em relação a isso, entendeu? Talvez o socialmente às vezes poderia estar até sendo um pouco a mais do que o socialmente, porque a pessoa normalmente dificilmente tem um hábito e muda tanto assim. As pessoas às vezes já bebiam uma certa quantidade antes, aquilo que nós falamos. Sim. Encaminha ele para terapia. Terapia, né? Indicada, né? Buscar ajuda, né? Igual que a gente já falou, né? A Fernanda Souza Cruz Lima, ela fez o bypass há 1 ano e meio. Ela eliminou 40 quilos e ela toma todas as vitaminas que o médico receitou para ela diariamente. Agora ela está grávida, está passando muito mal. Ela está tendo muitas crises de fraquezas e hipotensão. Deve ser hipertensão? Hipotensão. Com sudorese. E nem com noripurum ela está melhorando. Pode estar sendo
por causa da cirurgia bariátrica, esses sintomas? Quer responder? Eu acho que isso aí deve ser um processo de nutrição, né? Ela tem que procurar um profissional para avaliar a parte nutricional, como é que ela está com os nutrientes, os macronutrientes, com os micronutrientes, se ela tem realmente uma anemia, como que a gente pode ajudar, porque isso pode ser suplementado, hoje a gente suplementa tudo, né? Geralmente na gravidez as mulheres têm anemias, né? Assim, chama a anemia dilucional, né? Mas isso associado à cirurgia, às vezes, como uma das complicações da cirurgia bariátrica é a anemia por falta de ferro, né? Então tem que ver isso aí. Tem que avaliar, tem que haver, pode haver outra falta, né? Outra necessidade. Uma outra coisa importante também, que às vezes a fraqueza que ela está se referindo, a sudorese, isso às vezes não tem nada a ver com o ferro, não tem nada a ver com a reposição. Né? Pode ser um sintoma de uma hipoglicemia, um dumping precoce, um dumping tardio. Isso pode estar a ver com a cirurgia, sim. Precisa ser corrigido. O dumping precoce normalmente é uma hipotensão decorrente de uma falta de ingesta de água. Às vezes ela bebe pouca água, então ela se alimenta e aí baixa a pressão. Então são sintomas de hipotensão, isso é fácil de corrigir. E o dumping tardio pode ser uma hipoglicemia. Às vezes ela se alimenta, depois de um certo tempo o organismo produz muita insulina e aí tira o açúcar todo do sangue e aí dão esses sintomas. Normalmente esses sintomas são uma sudorese, a pessoa a visão escurece, começa a transpirar, uma taquicardia, vai passando como se tivesse assim um sintoma de escurecimento da visão. Isso daí é alguma coisa que dura alguns segundos e melhora. Mas tem medicamentos que ajudam a corrigir isso daí, que ela toma meia hora antes das refeições. Então precisa procurar um médico sim para poder corrigir isso daí. E aí nesse caso é o gastro? Cirurgião bariátrico que fez cirurgia. Tá, pode estar ajudando a corrigir. Mais alguma coisa, Fran? Tem bastante coisa aqui. Aqui, ó. A Lidiane Dourado Lopes, ela está perguntando se vocês acompanham ou fazem estudos com ex-pacientes que fizeram a cirurgia há mais de 10 anos. Porque muitos não conseguem manter o peso e acabam voltando o peso anterior de antes da redução. Acho que a gente já falou, né, um pouco sobre isso, né? A gente procura acompanhar todos os pacientes, marcos, retornos, mas o que acontece é que muitos pacientes abandonam o acompanhamento, né? Mas eu tenho muitos pacientes antigos, muitos, a mais até, eu comecei a fazer a cirurgia em 99. Então eu tenho pacientes antigos meus ainda que me procuram e são acompanhados por mim no consultório, até hoje. Nós estamos quase chegando ao fim do programa já, passou rápido o tempo, né? Eu sei que ainda tem muita pergunta, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, para quem está pensando, né, em se submeter a esse tipo de cirurgia, quais as recomendações que vocês dariam, tanto os médicos como a doutora, né, na parte psicológica? O que essas pessoas precisam fazer? Você quer começar? Eu gostaria de ressaltar a importância da pessoa se responsabilizar pela vida dela, né? O médico tem a responsabilidade dele, a psicóloga, mas a gente não consegue fazer nada se a pessoa não estiver empenhada, se a pessoa não estiver consciente do que aquilo vai significar na vida dela. Como nós já falamos, não é nada mágico, não é nada milagroso e é uma mudança. E a gente sabe que mudança sempre gera conflito e que algumas pessoas, até de forma inconsciente, se sabotam, se boicotam em relação às mudanças positivas, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada ao fracasso, está tão acostumada com problemas, que uma coisa que parece ser muito boa, ela rejeita, né? Então, assim, tem muitas vantagens, como nós já falamos, né? Só que tudo isso só vai acontecer com a parcela de responsabilidade dela. Então, se eu tiver que deixar uma frase hoje, se você quer a mudança, seja a mudança, né? Se responsabilize por ela. E aí a gente está junto para ajudar. É isso aí, eu pedi até que ela começasse exatamente por isso, porque normalmente antes da cirurgia sempre tem que ter as avaliações dos especialistas. Então, a gente depende de estar tudo ok com o paciente para que a gente possa levar ele para o centro cirúrgico. A gente só vai colocar o paciente numa mesa de cirurgia a partir do momento que ele já está liberado por todos esses profissionais que nós citamos anteriormente. Então ele tem que estar realmente preparado, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele tem que fazer todas essas avaliações. Se precisar corrigir alguma coisa antes, a gente corrige. A partir do momento que tiver tudo ok,
O risco da cirurgia hoje é em torno de 0,2%, ou seja, é um risco bem pequeno, né? Mas tem todo esse preparo prévio. E se a pessoa tiver qualquer, uma recomendação aqui, se a pessoa tiver qualquer desses hábitos de beber todos os dias, não faça a cirurgia. Não adianta chegar lá, mentir que não bebe, porque depois vai ter consequências no futuro. Outra coisa também, se a pessoa procura a cirurgia porque o pai quer, porque o filho quer, porque a mãe quer, o vizinho quer, alguém quer que ele opere e ele não queira fazer a cirurgia, também é melhor não fazer, né? Então a gente sempre fala isso, eu sempre pergunto, é uma vontade sua de fazer, você quer fazer, a gente faz, entendeu? Fora isso, a gente só vê mais benefício mesmo. Bom, eu acho que isso tudo que o Kaiser e a Vanessa falaram, né? Mais um detalhe, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes é a informação, né? Existe informação sobre cirurgia bariátrica em diversos lugares. É claro, cuidado com a informação, mas boas informações. A gente tem que chegar comprometido, né? Quem estiver interessado em fazer cirurgia tem que estar comprometido com a cirurgia e muito bem informado para poder realmente ter os benefícios que a cirurgia pode oferecer. Mais alguma pergunta, Não, Fran? olha, gente, tem várias pessoas aqui agradecendo a equipe de vocês, que já foram pacientes de vocês, está agradecendo pela equipe. Tem o Gilson aqui que disse que ele tinha 174 quilos e hoje ele tem 94, que ele segue todas as orientações e tudo está perfeito hoje para ele. Então é muito legal, né? Eu acho que é até interessante os internautas que acompanhar também esses depoimentos, né, para ver que existe vida, né, que dá para ter uma qualidade de vida, né, então eu quero agradecer também por eles, né, ter participado, ter mandado as perguntas, né, foi muito bacana, muito obrigada, viu, pessoal? Ok, então chegamos ao fim de mais um programa Bem-Estar ao Vivo. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Kaiser, Dr. Hamilton, Vanessa, e agradecer a todos os internautas que acompanharam, né, essa transmissão ao vivo. E lembrando que você pode saber mais sobre esse assunto neste domingo na revista Bem-Estar, que vai estar nas bancas do Jornal Diário da Região, ok? Obrigada. Obrigada.